Olá, sou o maestro Adroaldo Calduro, sou professor do curso de Música da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Estou na direção artística da Orquestra Sinfônica e do Madrigal da UEA. Vamos começar agora a nossa comunicação de vídeo, cujo título é Cantando Poetas Amazonenses. Cantando Poetas Amazonenses é a parte 1 do livro Cantando Poetas Ibero-Americanos, contemplando os poetas Tiago de Mello, Tenório Teles, Luiz Bacelar e Elson Farias. O primeiro poeta que vamos falar é Tenório Teles, que nasceu na localidade de São Tomé, Rio Purus, no Amazonas. Musicamos 2 poemas dele, Sal da Existência e Canção da Esperança. Aqui nós temos o texto do Sal da Existência. Salário sal, salga meus sonhos, meus olhos. Sal que fere minhas chagas salmoradas, salgada existência, a vida por um salário, sal existência. O sal da terra, salga-nos os ossos. O texto, sal existência, fala do sal, do salário, da salgada existência, enfim, sal existência. Composta para soprano, solo e coro misto, a capela, a peça começa com as vozes do coro falando as palavras salário, sal e sal existência. Sem muita demora, o tema inicial surge na voz do soprano, solo, perdurando até a entrada do coro. Portamentos vocais, glissando nas vozes femininas, enfatizam a palavra sal, logo no começo e também ao longo de toda a segunda parte da composição. Na terceira parte da peça, ocorre a retomada da estrutura musical inicial, ou seja, as vozes do coro falando palavras com a soprano solo concluindo a música de forma evasiva aberta. O som das palavras salário, sal e sal existência aos poucos enfraquecem até finalmente desaparecerem, esvanecerem. Aqui nós temos a partitura de Sal da Existência. Então o coro começa falando as palavras salário, sal, sal existência, ad libitum, vai falando, vai criando o clima, aí o soprano entra solando o tema da música, né? Bom, a segunda parte começa então o coro, salário, sal, aí vem sal, glissando nas meninas, enfim, que vocês vão assistir daqui a pouco no Madrigal Amazonas, né? Desenvolvendo o tema, e uma terceira parte retoma aquela ideia ad libitum das palavras salário, sal, sal existência, e o soprano solo fecha a música.
O segundo poeta é Luiz Bacelar, que nasceu na cidade de Manaus. Musiquei 4 sonetos de Luiz Bacelar: Carta Lunar, Adágio 18, Carta Lunar, Adágio 19, Carta Náutica Largo 22 e Carta Náutica Largo 24. Carta Lunar, Adágio 19, foi composta para coro misto, transitando entre recitativos a 4 vozes e aos pares, masculino e feminino. A composição musical traz à tona a luminosidade argentum da lua por meio de sua harmonia, que ao final migra do modo maior Lá bemol para o modo menor Lá bemol menor, enfatizando sobremaneira a palavra lutulentas. Então, aqui nós temos a partitura da Carta Lunar, Adágio 19. Começa então em um recitativo a 4 vozes. Esta lua é dos loucos e eu presinto que vizinho já sou dessa loucura. Segue, né? Até que vem para uma segunda parte em que começa a 2 vozes o recitativo, né? Os pares, primeiro os homens, depois mulheres. Vejo que aqui eu tenho soprano 1 e 2, contralto 1 e 2. Depois a música retoma as 4, né? 4 vozes fazendo recitativo, ok? Então vamos ouvir agora Carta Lunar na interpretação do Madrigal Amazonas durante a virada cultural na cidade de São Paulo. Nós cantamos lá na sala do Conservatório, na Praça das Artes, ok? Com vocês, Madrigal Amazonas. Quarto poeta é Tiago de Melo, que nasceu no município de Barreirinha, no estado do Amazonas. Musiquei 3 poemas do Tiago: Rumo, Face e Pranto, Os Estatutos do Homem. Rumo eu escrevi para solo, soprano tenor e orquestra de câmara. Mesma coisa, Face e Pranto. Enquanto que os Estatutos do Homem eu coloquei 2 solistas, tenor e soprano, e orquestra de cordas. Considerações finais. Musicar poemas de importantes poetas do Amazonas é, antes de mais nada, uma grande oportunidade de compreender melhor o espírito, a alma, o jeito dos manauaras. Assim, desvelar a música advinda da palavra de um poema é tornar-se cúmplice, parceiro do poeta. Ou seja, a prosódia musical se justapõe à prosódia poética, proporcionando novo colorido aos versos. Sonoridades, harmonias, dissonâncias
redimensionam o significado semântico do encontro das palavras. Espera-se que este trabalho possa ajudar na divulgação dos poemas musicados. Aqui está a nossa referência, no caso, o livro Cantando Poetas Ibero-Americanos, que foi lançado pela editora Valer no ano 2014. Terminamos assim a nossa comunicação de vídeo Cantando Poetas Amazonenses. Muito obrigado.